Você já parou para pensar se fé cristã deve ou não se misturar com a política? Será que é verdadeiro que o cristão deve se manter distante dos assuntos políticos, como se fosse algo impuro? Ou será que a Bíblia nos dá base para enxergar a política como parte do chamado de Deus para nós? Muitos dizem, política é coisa do mundo, não é coisa de crente. Outros afirmam, se a igreja se envolver com a política, ela se corrompe. Mas será mesmo? Será mesmo que isso é isso que as Escrituras ensinam? Hoje nós vamos mergulhar profundamente nessa questão. E eu te garanto, quando você ouvir todos os argumentos bíblicos, históricos e espirituais que eu vou te apresentar aqui, a sua visão sobre a relação entre fé e política pode mudar para sempre. Mas antes de entrar no assunto, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Eclésio e sou o dono desse canal. Se você gostar do conteúdo, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque o que eu vou compartilhar agora com você pode ser um dos conteúdos mais importantes para a sua fé e para o entendimento do seu papel como cristão nesse mundo atual. Vamos lá. O primeiro passo que a gente deve... primeiro ponto, que a gente deve abordar é sobre a criação, né? Então a criação do conflito de geração de expectativa. A gente acredita que a fé e a política elas não se misturam, que o cristão deve se limitar ao templo, às quatro paredes da igreja, cuidando apenas de sua vida espiritual. Mas será que essa ideia é bíblica? Ou será que ela é fruto de uma interpretação equivocada das Escrituras e até de uma manipulação cultural para afastar os cristãos dos lugares de decisão? Se a Bíblia é clara ao dizer que Jesus é o Senhor de toda a terra, como seria possível separar a vida espiritual da vida pública? Se a palavra de Deus nos orienta a viver em santidade em todas as áreas da nossa vida, como a política pode ficar de fora? Eu sei que o assunto é polêmico e talvez você esteja aí pensando, mas e a corrupção e os escândalos? Não é melhor a igreja ficar longe? Espera aí, antes de eu formar uma opinião definitiva, vem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar que, desde o Antigo Testamento até o Novo, a Bíblia mostra homens e mulheres de Deus influenciando governos, leis e nações inteiras. Eu vou te mostrar que separar fé e política não é apenas uma ingenuidade, é negar a soberania de Deus sobre todas essas coisas. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é simples, mas profundo. Deus não governa apenas o céu. Ele governa a terra. O Salmo 24, versículo 1 declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Isso inclui a política, a economia, as leis e os governos. Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 vai ainda mais fundo. Nela foram criadas todas as coisas, os céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ou seja, os próprios tronos e governos foram criados por Deus e para Deus. Isso derruba de imediato a ideia de que fé e política são mundos separados. Se o Senhor Jesus é sobre tudo, ele também é sobre a política. A autoridade civil, meus irmãos, ela é estabelecida por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 4, é um dos textos mais claros sobre esse tema. Ele diz assim, não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidos. Isso não significa que todos os governantes sejam justos ou piedosos, mas significa que a própria estrutura de governo é parte da ordem criada por Deus para manter a justiça e punir o mal. Quando o cristão ignora ou se afasta da política, ele está na prática abrindo mão de exercer influência naquilo que Deus mesmo instituiu como ferramenta de ordem social. E aqui está um ponto forte. Se a autoridade é instituída por Deus, então nós, como cristãos, não podemos simplesmente cruzar os braços e deixar que o mal ocupe esse espaço. Homens e mulheres de Deus atuaram na política. E ao longo de toda a Bíblia nós vemos exemplos claros. Por exemplo, primeiro, José do Egito foi governador que salvou nações inteiras da fome. Está lá em Gênesis 41. Moisés foi legislador que liderou o povo com leis e organização política no Êxodo. Débora era uma juíza que governava Israel e julgava causas políticas. Daniel, conselheiro de reis babilônicos e persas, exemplo de fidelidade em meio a uma política corrupta, lá em Daniel 6. Neemias
copeiro do rei, mas atuou como governador e reconstrutor da cidade de Jerusalém, entre outros. Ou seja, não é invenção moderna. Desde os tempos bíblicos, Deus levantava seus servos para ocupar cargos de influência política. E se fosse errado, será que Deus não teria colocado José diante de Faraó, ou Daniel diante de Nabucodonosor, ou Neemias diante de Artaxerxes? O que a gente precisa entender, queridos, é que cristãos, nós como cristãos, devemos influenciar com os valores do reino. A Bíblia não fala apenas de líderes que governavam, ele falava sobre valores que devem nortear a sociedade. Justiça, Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Provérbios 14, 34 fala sobre a verdade, que diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. O cuidado com os necessitados, um texto lá de Timóteo que diz assim: a lei de Deus sempre protege o pobre, o órfão e a viúva. Isso é um papel político. A honestidade: quando o justo governa, o povo se alegra; quando o ímpio domina, o povo geme. Você quer mais política do que isso? Está lá em Provérbios 29, 2. Esses princípios são diretamente políticos. Eles falam de leis, de governança, sociedade. Portanto, viver o evangelho implica também em aplicar esses valores no espaço público. Jesus e o reino, ele veio para impactar nações. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Isso não é apenas uma metáfora espiritual. É um chamado para influenciar a cultura, a sociedade e sim a política. E quando ele dá a grande comissão em Mateus 28, 19, ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Perceba, não é apenas indivíduos, mas nações. Isso significa transformação cultural, transformação de leis, transformação de estruturas sociais, ou seja, discipular nações inclui também a esfera política. Agora, quando a gente separa a fé e a política, a gente está fazendo uma coisa terrível. O que é? Negar a soberania de Deus. Pense comigo. Se Deus é o Senhor de tudo, Ele instituiu as autoridades. Se Ele chamou servos seus para governar, se Ele nos deu os princípios de justiça, como justificar a ideia de que fé e política não se misturam? Na prática, separar fé e política é criar um espaço neutro onde Deus não governa. Mas esse espaço não existe. Onde os cristãos se calam, os ímpios dominam. A história mostra isso. Quando a igreja se omite, leis injustas são aprovadas. Quando a igreja se cala, ideologias anticristãs ganham força. Quando os justos não governam, o povo geme. Portanto, a omissão política do cristão não é neutralidade, é cumplicidade com a injustiça. Mas você pode estar se perguntando: mas e a corrupção? E os escândalos dos líderes cristãos que se envolveram com a política? Sim, eles existem e é triste. Mas isso não é argumento para que os cristãos abandonem a política. Pelo contrário, é argumento para que mais cristãos íntegros se levantem e ocupem esses espaços. Se existe corrupção, precisamos de sal para purificar. Se existe trevas, precisamos de luz para iluminar. Não podemos fugir da batalha porque alguns falharam. A fé cristã e a política não apenas podem, mas devem andar juntos. Não no sentido de transformar o evangelho em um palanque político, mas no sentido de aplicar os princípios eternos da palavra nas decisões que moldam a sociedade. O cristão não é chamado para viver isolado do mundo, mas para ser luz no meio do mundo, e isso inclui a política. Lembre-se, José, Moisés, Débora, Daniel e Neemias não se esconderam. Eles se levantaram, foram fiéis a Deus e influenciaram nações inteiras. Agora a pergunta é: e você? Vai continuar acreditando que fé e política não se misturam? Ou vai aceitar o chamado de ser sal e luz também nessa área tão estratégica? Agora, se esse vídeo faz sentido para você, se abrir os seus olhos para enxergar a Bíblia de uma forma mais ampla, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com pelo menos mais 3 amigos que precisam ouvir essa mensagem. Eu quero saber sua opinião. Você acredita que fé e política podem caminhar juntas? Deixe aqui seus comentários e quero ler o que você pensa sobre esse assunto. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.